Olá, meus amigos! Vamos dar seguimento à preparação de vocês para a prova de administração do TRE. Nesse encontro, vamos analisar gestão por competências. O gerenciamento por competências é uma metodologia de recursos humanos que é empregada no processo de avaliação de desempenho. Então, vem para a tela e vamos destrinchar esse assunto. Olha só. A avaliação de desempenho, ela é uma apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa no exercício de suas atividades dentro da organização, das metas e resultados que ela deve alcançar e, principalmente, do seu potencial de desenvolvimento. Quando nós consideramos um processo de avaliação de desempenho, nós devemos considerar o quê? Estudar o sistema e definir seus objetivos, determinar quais são os serviços que serão oferecidos pelo sistema de avaliação, selecionar as métricas de avaliação, e aqui entra o que nos interessa, porque uma das métricas é a gestão por competência, determinar os parâmetros que afetam o sistema de desempenho, determinar o nível de detalhamento que nós buscamos na análise do sistema de avaliação e qual a técnica que será empregada. Assim, nós vamos ter, num processo de avaliação de desempenho, que nós vamos chamar de AD, duas correntes. Os métodos tradicionais de avaliação de desempenho e os métodos contemporâneos, onde o principal deles é a gestão por competência. Então, observa, os métodos tradicionais, eles têm um foco no mecanicismo. Aquela abordagem centrada na eficiência e na eficácia. Já os métodos contemporâneos têm uma abordagem sistêmica. Nota que a administração sempre é dividida nessas duas abordagens. A abordagem mecanicista e a abordagem sistêmica. Assim, olha na tela, os métodos de avaliação tradicionais, mecanicistas, são as escalas gráficas, a escolha forçada, a pesquisa de campo, os incidentes críticos, os relatórios verbais e escritos e a comparação aos pares. Vamos analisar cada um deles. Aqui, os contemporâneos, 360 graus, a avaliação participativa por objetivos e a avaliação por competência, que é a lógica que nos interessa. A avaliação 360 graus. Ela, conforme o nome está dizendo, avalia todo o processo. Ou seja, nós vamos ter aqui nesta lógica sistêmica a compreensão de que todos são avaliados de forma integrada. Desse modo, nós vamos dizer que a avaliação 360 graus, ela é uma técnica na qual os participantes do programa de avaliação recebem simultaneamente feedbacks de quem? Superiores, pares, subordinados e outras
pessoas que interagem dentro do sistema. É uma metodologia de gestão de desempenho em que as pessoas que interagem com o indivíduo em função do seu trabalho formam um comitê a fim de emitir uma apreciação sobre seu comportamento. Quais são as vantagens da avaliação 360 graus? Ela dá uma orientação para resultados, ela é objetiva, flexível e imparcial, dá uma ideia de continuidade e participação. Já as desvantagens, é um modelo bastante trabalhoso, por quê? Porque como é um método contemporâneo, de caráter sistêmico, a avaliação 360 graus, ela envolve todos os stakeholders. Isso é o que tu deve gravar para a prova. Quem são os stakeholders? Todos os públicos atingidos pelo trabalho daquele profissional. Por exemplo, se vocês forem avaliar o meu trabalho, vocês são o principal público que é atingido. Mas o Lorenzo, que está gravando essa aula agora, ele pode avaliar o meu trabalho. Eu posso avaliar o trabalho dele enquanto cinegrafista. A coordenação pedagógica pode avaliar o nosso trabalho, meu enquanto professor e do Lorenzo, que está gravando essa aula. Assim, não te esquece, 360 graus, todos avaliam todos. Por isso que a principal desvantagem é que é um processo bastante trabalhoso. Olha para a tela. Nesse método, as pessoas tendem a responder superficialmente, comprometendo assim a validade do instrumento. Agora, tem que ter um cuidado. A avaliação 360 é uma metodologia que, através de um questionário ou formulário, o avaliador pontua e classifica os funcionários avaliados de acordo com um critério pré-específico. Feedback 360 é qualitativo. A 360 tem um caráter mais quantitativo. Seguindo, para que fique bem claro para vocês, a avaliação 90 graus e a 180 tem caráter mecanicista. Olha ali na tela, na 90 graus, o avaliador avalia o avaliado. 180 graus, ambos se avaliam. 360 graus, todos os públicos atingidos pelo trabalho do colaborador avaliam seu desempenho. Autoavaliação é quando o colaborador faz a sua avaliação acerca do trabalho, dos objetivos que ele alcançou, das metas que ele se propôs a atingir. E aí vem o que nos interessa. Observa, para que a gente entenda gestão por competências, é importante fazer a sua contextualização. Ou seja, ela está dentro de uma lógica de avaliação de gestão de desempenho no subsistema gestão de pessoas da ciência da administração. Então, gestão por competências é um modelo integrado instrumental de gestão de pessoas centradas nas competências. Ou seja, ela integra os subsistemas de recursos humanos. Notem bem, quais são os principais subsistemas de gestão de pessoas?
O primeiro deles é suprimento. O que acontece aqui no suprimento? O recrutamento e a seleção. O segundo deles é aplicação. Aonde eu vou fazer análise e descrição de cargos, vou fazer avaliação de desempenho. O terceiro subsistema é desenvolvimento. Aqui, conforme o nome está dizendo, eu vou educar corporativamente, treinar e desenvolver as pessoas. O quarto é o subsistema de recompensas. Administração salarial. O quinto subsistema é aquele subsistema voltado ao quê? As questões de higiene e segurança do trabalho, relações sindicais, que é um subsistema chamado de manutenção. E o último é monitoramento. Nota que a gestão por competências, enquanto metodologia sistêmica de gerenciamento de pessoas, ela integra todos esses subsistemas aqui. Gestão por competências. Nota que aqui tu vai buscar o quê? Identificar, através das competências, como se dará o suprimento, aplicação, desenvolvimento, recompensa, manutenção e monitoramento dos colaboradores. Vem para a tela e vamos seguir a análise. Constitui um conceito complexo que pode ser analisado sob diferentes perspectivas, é constituído de atributos pessoais, conhecimento, habilidade e atitude. Possui o caráter de associar os atributos pessoais ao contexto em que são utilizados. A gestão por competência é desenvolvida por meio da aprendizagem, seja ela formal ou informal. Lembra lá na nossa aula de estruturas formais, organizacionais, nós tínhamos a estrutura formal, representada pelo organograma. Eu, Fábio, professor de vocês, e vocês, meus alunos. Informalmente, eu busco estreitar os laços com vocês. Como? Lembra que ao final de cada aula eu sempre disponibilizo o meu e-mail. Para quê? Para tirar dúvidas, para se vocês necessitarem de mais materiais de apoio ao nosso material que contempla todo o edital. Isso é um processo de estreitamento informal. A gestão por competência, enquanto metodologia de gestão de pessoas, ela se dá por meio da aprendizagem, seja formal ou informal. É revelada quando a pessoa age frente a situações profissionais com as quais ela se depara. Constitui, isso é bem importante para a tua prova, um elo de ligação entre as competências individuais e a estratégia da organização. Então a gente diz que a gestão por competências, ela busca o quê? Olha aqui, o equilíbrio organizacional. Pessoal, se na prova eles falarem sobre equilíbrio organizacional,
tu tem que te lembrar que é a compatibilização dos objetivos individuais ou seja, aquilo que a pessoa busca com os objetivos institucionais. Vamos entender essa lógica. Eu, Fábio, como professor, eu busco sempre, através do meu trabalho, que os alunos alcancem o resultado que se propõe. No caso de vocês, que vocês gabaritem as questões de administração. Só que essa minha forma de pensar é compatível com o modelo pedagógico do curso Andressan. Ou seja, eu penso assim, a Daniela, de raciocínio lógico, pensa assim, o Andressan, de língua portuguesa, pensa assim. Quer dizer, é um grupo de profissionais que tem o mesmo pensamento, ou seja, os nossos objetivos individuais são iguais aos objetivos do curso Andressan. Por quê? Porque nós trabalhamos com gestão por competências. Nós buscamos o equilíbrio organizacional. Então, se esse termo surgir na tua prova, tu já sabe. A gestão por competência promove o equilíbrio organizacional, ou seja, a identidade do que o profissional tem com as aspirações da organização. Vamos seguir na análise teórica, vem comigo. Agrega valor, seja ele econômico ou social, ao indivíduo e à organização. Aqui eu te trago o desdobramento do termo gestão por competência. O que é gestão? Planejar, organizar, dirigir e controlar uma equipe ou uma organização. Competência. Conhecimentos, habilidades e atitudes que uma pessoa possui. Gestão por competência busca o equilíbrio entre conceito de competência organizacional, os objetivos que a organização se propõe, com as características individuais. O conceito de competência vem sendo utilizado para a construção de uma abordagem alternativa às metodologias tradicionais de avaliação de desempenho. Nota que gestão por competência, junto com 360 graus, junto com a administração participativa, são métodos contemporâneos. O que significa isso? São sistêmicos, buscam a efetividade. Aqui nós temos uma comparação na lógica da avaliação de desempenho tradicional com a avaliação da gestão das competências. Então, nota bem, a gestão do desempenho tradicional, ela considera o quê? Um sistema amplo de gestão da administração, busca integrar o desempenho das pessoas, os objetivos e metas organizacionais estão claramente definidos e possibilita uma contribuição de cada nível organizacional às estratégias da empresa. Agora, a gestão por competência, ela é mais ampla. Ela parte da lógica da competência individual. Ela substitui o conceito de qualificação para o posto de trabalho. Numa visão mecanicista, o funcionário tem que estar qualificado para exercer aquele cargo. O que é cargo? A posição que tu ocupa dentro do organograma de uma empresa. Na gestão por competência, isso é trocado.
a partir do momento que tu analisa as competências do colaborador, ou seja, seus conhecimentos, sua habilidade, sua atitude. É um modelo que é tomado como base para desenvolver formas integradas de gestão de pessoas. É mais flexível e abrangente do que o sistema tradicional e caracteriza empresas que estão em contínua aprendizagem. Só que eu falei as 3 palavras-chave, né? As 3 dimensões da competência. Quais são elas? Conhecimento, habilidade e atitude. Então, vem para o quadro. Toda vez que a gente falar sobre gestão por competências, nós devemos sempre nos lembrar que é a somatória do conhecimento do colaborador, suas habilidades e suas atitudes. Nota: C de conhecimento, H de habilidade, A de atitude. Então, a gestão por competência, ela trabalha na lógica do chá. C de conhecimento, H de habilidade, A de atitude. Isto estrutura as 3 dimensões da gestão por competência. Vamos analisá-las. Vem para o quadro, vem para a tela. Conhecimento. Saber fazer. Habilidade. Saber como fazer. Atitude. Querer fazer. Então, nós vamos ter, dentro do chá, as competências técnicas e as competências comportamentais. As técnicas é o conhecimento e habilidade. Conhecimento, saber teórico, e habilidade, saber fazer. A atitude, querer fazer. Nota que tu tens que ter, numa gestão por competência, profissionais que agreguem competências técnicas e comportamentais. É muito importante, tem sido constantemente cobrado em prova, a lógica da evolução do conceito de competências. Então, o primeiro autor que trouxe o conceito de competência foi McClellan, em 1973, um pesquisador de gestão americano. Na década de 90, 2 pesquisadores avançaram com esse conceito, 2 pesquisadores franceses. E, no início do século XXI, 2 pesquisadores brasileiros trouxeram consideráveis evoluções para o conceito de gestão por competência. Quais são os tipos de competência que nós temos? As competências organizacionais. O que é isso? São as competências necessárias para que a empresa e as equipes, nota bem, a gente não fala aqui em grupo, a gente fala em equipe de trabalho, realize seus objetivos. Competências profissionais são as competências necessárias para o exercício de cada cargo, cada função. Cargo, posição que tu ocupa no organograma da empresa. Vamos lembrar, organograma é a representação gráfica da estrutura formal de uma empresa. Agora, função
são as atividades que tu desempenha, que tu exerce dentro daquele cargo. Nós temos que ter competências profissionais, ou seja, são as competências necessárias para o exercício do cargo, função ou profissão. E as individuais? São aquelas que cada um de nós trouxemos na nossa biografia. É a construção da nossa identidade profissional.